Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Daniel, capítulo 1. Vamos ler versículo 8 e 9, que diz assim: E Daniel assentou no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Glória a Deus. Amados, Daniel resolveu. Tem uma outra tradução fala que ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, ou seja, com as coisas do mundo, com aquilo que aquele povo comia e bebia. Por quê? Porque a maioria daquela comida, aquelas bebidas ali, era tudo consagradas a deuses e ele não queria se contaminar com aquilo. Que coisa linda, né? Quando um jovem decide não se contaminar com o mundo, com as coisas desse mundo. E aí fala que Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Sabe por quê? Porque Deus dá, sim, graça e misericórdia para aqueles que é fiel, que são, né, fiéis a Ele. Se nós não somos fiéis, Ele continua fiel, diz a palavra, porque não pode negar o seu caráter de fidelidade. Mas e quando nós somos fiéis? Imagina. E a gente vê aqui quão maravilhoso, né? Que Deus nos conceda esse tipo de fé, a fim de que também possamos viver corajosamente cada dia, como viveu esse jovem, não é? Ele foi perseguido, ele foi deportado, na verdade, da sua cidade. Imagina que situação difícil que ele passou, né? E nós, por tão qualquer coisa a gente se abala, né? Nós vivemos num mundo também de muitas tragédias, de muitas coisas difíceis, né? E nós ficamos abalados, ficamos transtornados. E isso é algo por quê? Porque não temos essa fé forte no Senhor, inabalável. As notícias, né, de qualquer bombardeio, de assassinato, de enchente, de mortes, de praga, de pestes, né, de golpe, tudo isso que tem acontecido, né, até na própria natureza, nos leva muitas vezes a questionar Deus. Quantas pessoas têm questionado Deus? Onde está Deus? Ele está ausente? O que ele está fazendo? Né? Começamos a entrar em desespero, tristeza profunda, não é? É assim. Mas Daniel, amados, não. Ele ficou firme, ele ficou posicionado, né? A gente percebe claramente, Daniel poderia sim ter se desesperado, juntamente com milhares dos seus compatriotas. Ele foi o quê? Ele foi deportado para uma terra estrangeira, distante, como escravo. Mas Daniel achou-se diante de o quê? Diante de um Deus poderoso. Ele não ficou olhando para isso. Ao invés de desistir, de ficar angustiado, desesperado, o que ele fez? Ele foi corajoso, ele manteve firme na fé, ele manteve firme olhando para Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que, apesar de qualquer circunstância difícil, Deus estava no controle, porque Deus é soberano. E Ele é soberano para realizar o plano dele, para nós e para todas as ações. Ele não perdeu o controle. E é isso que eu quero falar para você nesta manhã. Deus não perdeu o controle. Está havendo muitas enchentes, não é? Houve uma tragédia, né, em Rio Grande do Sul, que nós estamos vivendo aqui no Brasil, uma tragédia, né, nessas políticas, nessas eleições, os absurdos que estão acontecendo aqui, não é, de tantas leis, né, sendo corrompidas, juízes, é, governos, né, corruptos, tanta coisa acontecendo que a gente olha e fala, meu Deus, aonde vai parar isso tudo? Parece que perdeu a rédea, parece que não tem saída, mas nós temos Deus e Ele é soberano e Ele não perde o controle de nada. E eu quero dizer a você que Ele não perdeu o controle. Olhar para Ele neste momento é fundamental, é fundamental. E foi isso que Daniel fez. O que ele fez? Ele concentrou na sua fé. Ele concentrou em olhar para Deus e saber que Deus é soberano. Ele olhava para a soberania de Deus, porque se ele olhasse para a circunstância, ele teria entrado em desespero profundo. Imagina, ele saiu da sua terra, ele foi deportado como escravo, ele era um jovem, né, de elite, ele era um jovem culto, e ele estava ali de repente numa situação terrível. Mas ele olhava para o Senhor e ficou firme, falou, eu vou continuar firme, e Deus o honrou poderosamente, como Deus sempre honra os seus, porque Deus dá honra a quem tem honra. Então, permaneça firme, posicionado, porque Deus vai te honrar sim. Deus vai o quê?
vai te dar vitória, porque Deus é conosco e Deus não desampara os seus. Amém? Que o Senhor abençoe você, sua família, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.